O cérebro humano e dos primatas, dos nossos primos, o que ele é muito interessante é que ele é programável. E ele é programável desde o nascimento. Aliás, nós evoluímos para ter uma infância longa, de tal maneira que a nossa cultura, o convívio social de uma criança, um bebê, de todo ser humano, seja capaz de moldar o comportamento a partir da interação social do indivíduo. Porque nós dependemos, para sobreviver, e não é à toa que nós chegamos até onde chegamos, de uma atuação social em grupo. Nós somos uma espécie que depende dramaticamente, como todos os primatas, mas nós em particular, de formarmos grupos sociais coesos e que atuem em grupo para caçar, para achar abrigo, comida. Não é à toa que o ser humano, quando inventou a agricultura, sentou no lugar e criou, as cidades que fizeram a civilização humana explodir, porque houve um excedente de comida e o excedente de comida podia ser usado para outras coisas. A cultura do grão, né? Exato. Mas então, apesar de ser um problema que a gente olha hoje na rua e fala, vindo para cá de carro, os caras cortando você, os caras querendo passar na frente no farol, você fala, não tem jeito, não é verdade. Seria possível. Seria possível se a gente mudasse a forma dessa programação. Então, esse mudar, Nicoleles, décadas, né? Pode, sim, mas se não começar ontem, nós nunca vamos chegar lá. E eu sempre falo isso, falava, nas minhas aulas. Lá nos Até porque, desculpa, não, imagine. Só um pitaco a mais para provocar o nosso neurocientista. Cria-se, Miguel, diante disso, diante dessa característica humana que tem da convivência, uma falsa relação de que a gente se mostra como tal e age como egoísta. Sim, sem dúvida. Porque quer dizer, o cérebro também fica moldado a isso. Ele acostuma a fazer isso. E a partir daí, para mudar isso, essa é a minha queixa, a minha reclamação. Não, mas o cérebro é um camaleão. E o problema que eu passo por maior neurocientista que nós temos o cérebro é um camaleão. Se você impuser regras de sobrevivência ou de ganho para o cérebro... Então, por exemplo, você pega uma criança hoje, eu não sei se você já não anotou, no aeroporto, em qualquer lugar, no shopping, a criança começa a chorar, passa um telefone para a criança. Já para sossegar. A criança não aprendeu a falar ainda. Essa criança não aprendeu a interagir ainda. Ela já está usando o dedo, porque ela aprende a fazer os movimentos, para fazer isso daqui. Você está programando essa criança. Você está dizendo para o cérebro dela, olha, é isso que você tem que ser. Você tem que ser um zumbi digital para você vencer nesse mundo, porque essa é a regra do jogo. O cérebro está aqui, ele não está aqui para reproduzir para nós a realidade como ela é. Ele está aqui para reproduzir uma realidade que maximize a nossa chance de sobreviver. O verdadeiro criador de tudo. E mais do que isso, ele se você impuser regras, e tem gente que sabe como fazer isso, no Facebook, em todos esses lugares aí, o cérebro vai atrás. Por quê? A pandemia provou um ponto clássico, é uma sentença. O hedonismo humano foi mais importante do que o instinto de sobrevivência de cada um de nós. Então, quando o pessoal em Londres, a molecada fez um riot lá em Londres, porque eles queriam ir de volta para as boates, no meio do lockdown primeiro, que foi importante, eles não estavam pensando que eles podiam morrer. Eles estavam pensando que eles tinham que ir para a festa aquela noite. Então, nós programamos essa moçada a pensar que esse prazer, que é um grande prazer, mas é num período muito curto, é mais importante do que você viver 80 anos, entendeu? Porque ninguém fala. Uma molecada que pegou ali o Covid, 30% deles vão ter Covid pro resto da vida, que é o Covid crônico.